Representantes dos bairros da Cidade Norte estiveram nesta semana na sede da Sanepar. O grupo reivindicou esclarecimentos sobre a falta de água naquela região. A Monique Soaja traz todos os detalhes. Alguns presidentes dos bairros da Cidade Norte se reuniram em frente à sede da Sanepar em Francisco Beltrão. O grupo queria respostas para um problema que, segundo eles, é constante: a falta de água na região, principalmente neste período do ano. O José Rodrigo é presidente da Associação do Bairro Primavera. Ele conta que só na semana passada, os moradores tiveram que enfrentar 4 dias com interrupções no abastecimento. A gente vem aqui agora junto à Sanepar entender esse rodízio, né? Porque que aconteceu que 4 dias a fio a nossa região ficou sem água. Então a gente não entende como rodízio, né? Porque só um lado da cidade está tendo essa interrupção no abastecimento de água, né? E a gente também cobra porque a gente não foi avisado, né? A gente pedia que fosse avisado com mais clareza, tanto é que o nosso bairro, meu bairro particularmente onde eu moro, ele não foi citado como ia ficar sem água, principalmente no sábado, e ficou 14 horas sem água nesse sábado que passou, né? Segundo o gerente da Sanepar de Francisco Beltrão, desde dezembro foi adotado um sistema de rodízio no abastecimento de água no município. Isso foi necessário porque neste período do ano, o consumo de água da população é maior do que a estação de tratamento de água tem capacidade para tratar. Segundo ele, em dias mais quentes, Francisco Beltrão consome uma média de 17 milhões de litros de água diariamente, mas a capacidade de tratamento da Sanepar fica abaixo disso. Por isso, além do rodízio, a Sanepar conta com o auxílio de 2 caminhões-pipa que trazem água de Marmeleiro para Francisco Beltrão. Mesmo assim, essa moradora do bairro Pinheirão contesta o rodízio. Segundo ela, o revezamento tem sido desproporcional em comparação com outras regiões da cidade. Todos os dias, ou de manhã ou à tarde, a gente tem falta de água. E talvez o agravante disso é que a tarifa vem com a cobrança normal, ou quase sempre, todo mês, tem acréscimo na tarifa. E a gente fica meio dia, digamos assim, sem água. Para quem não tem caixa de água, está ficando mais que um dia sem água. Celso Arize se defendeu das queixas dos moradores e explicou que, por se tratar de uma região de final de linha e pontos mais altos, ela acaba sendo a primeira a ser prejudicada quando se tem a interrupção do serviço. O gerente da Sanepar mostrou ainda o projeto de ampliação e modernização na estação de tratamento, que vai solucionar o problema da falta de água em Francisco Beltrão. A obra já está sendo realizada e deve ficar pronta em maio. Com o fim das obras, a capacidade da nova estação de tratamento vai aumentar em 30%. Porque a nossa estação de tratamento de água fica do lado oposto à Cidade Norte, ou seja, o centro e uma série de bairros estão entre a Cidade Norte e a nossa estação. Então, devido a essa distância, essa localização de alguns bairros da Cidade Norte, e também os bairros, principalmente Cantelmo, Virgínia e parte do Sadia, além de eles estarem distantes, eles têm partes desses bairros que são bem altas. Então, infelizmente, quando acontece um problema de desabastecimento, quando a gente não consegue atender a demanda e os nossos reservatórios secam, eles são os primeiros a ficar sem água. Depois da reunião, ficou acertado que os representantes dos bairros da Cidade Norte vão fazer parte de um grupo de uma rede social. Este espaço virtual será criado para que a assessoria de imprensa da Sanepar repasse antecipadamente os avisos com os dias e também as regiões em que haverá interrupção no abastecimento. Essa medida vai servir para que os moradores se organizem para evitar transtornos. Então a gente se comprometeu com os representantes que nós iríamos conversar com a nossa assessoria de imprensa e estudar uma forma de melhorar ou de aumentar a abrangência da comunicação dos eventuais problemas de falta d'água. Os descontentamentos, as reclamações são gerais, não é só na Cidade Norte. Claro que lá em proporção maior, porque falta mais água lá por esse fato, né? É o fim da rede e não tem como a Sanepar desabastecer o centro, porque se desligar o centro, lógico que todo o restante da cidade vai ficar sem água, né? Porque a canalização passa pelo centro. Então, se desligar o centro, vai cortar, vai deixar toda a cidade sem água. Essa é a explicação, a justificativa do gerente regional, o Celso Arize, quanto ao questionamento feito pelos moradores de outros bairros
o porquê o centro não é desabastecido, não sofre com a falta de água. Então é por isso, né? Não se tem como isolar apenas o centro da cidade. Por isso que acontece o desabastecimento apenas nos bairros e principalmente a cidade norte tem sido mais atingida, mais afetada, porque é o fim da rede e também tem uma estrutura lá que não comporta a quantidade de moradores, mas a justificativa, a informação do Celso é que tudo vai se resolver com a conclusão dessas obras. A conclusão está prevista para o mês de maio. Então, em maio, as obras vão ser concluídas. Esperamos que sim, esperamos que não tenha mais nenhum transtorno, que as obras sejam concluídas em maio e que a população não tenha mais esses problemas aí de falta de água e essa questão do rodízio também, que acaba gerando muitos transtornos, né? Porque os moradores muitas vezes são pegos de surpresa. Mesmo com a divulgação, em alguns casos eles são pegos de surpresa pela quantidade de horas que a cidade norte permanece desabastecida, né? Como disse o morador, teve um sábado que ficou 14 horas sem o fornecimento de água. Imagine você 14 horas na sua casa sem água, principalmente nesses dias de calor. Então é uma situação bastante complicada. E essas obras devem minimizar o problema da falta de água pelo período de 10 anos. Então, atenção prefeito, atenção vereadores, atenção deputados que representam a cidade. Já está na hora de começar a se movimentar, de reivindicar novas obras, né? De fazer um projeto, fazer um planejamento, porque essas obras que estão sendo feitas agora deveriam ter sido feitas em 2009. Não foram feitas, está aí todo esse problema, a população é quem está sofrendo, é quem está padecendo agora. Então, atenção autoridades, é hora de começar agora a reivindicar junto à presidência da Sanepar a melhoria da estrutura de Francisco Beltrão, porque senão vai passar 10 anos, vamos chegar lá em 2020, 2026 e vai estar esse mesmo problema ou pior. Então vamos nos agilizar, né? Autoridades se agilizem aí para atender os anseios da população. E atenção, nesta sexta-feira será interrompida a distribuição de água para as regiões dos bairros Sadia, Júpiter, Pinheirinho, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida, Água Branca, Loteamento Abdala, Nova Petrópolis e Padre Eurico. Essas são as regiões que vão ficar desabastecidas hoje à tarde. Amanhã, o fechamento será para as regiões dos bairros Marrecas, Alvorada, São Miguel, Vila Nova, Seminário, Miniguaçu, Novo Mundo, Cristo Rei, Aeroporto, Jardim Itália 2, Floresta e o Pinheirão. O fechamento será das 13 às 19 horas, da 1 da tarde às 7 da noite, e a retomada em cada região será feita de forma gradativa. Nas regiões mais altas e nas mais distantes, a normalização pode demorar um pouco mais, né? São informações que chegam até nós através da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação da Sanepar, né? Já foi também elaborado o cronograma para todo o mês de fevereiro, já está disponível o cronograma do rodízio para todo o mês de fevereiro, né? Dividido por semanas. A assessoria da Sanepar já disponibilizou para a imprensa, está sendo informado a todos os cidadãos aqui de Francisco Beltrão.